Dois reinos rivais. Disse Deus: e porém inimizade entre ti com os teus descendentes, e a mulher com a sua descendência, Cristo, o descendente da mulher, que te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Ferir o calcanhar significa agir de forma traiçoeira. Uma guerra entre nações, de um lado, visa a tomada de posse de patrimônios alheios. Do outro lado, a luta se estabelece contra o vilão em legítima defesa do seu patrimônio. Após o homem cair no pecado e nas garras de Satanás, Deus chamou Adão e Eva para uma conversa muito séria. Na conversa, Deus estabeleceu a guerra entre Deus, o dono deste planeta, com seus habitantes por direito de criação, e o diabo, invasor das propriedades de Deus, pois jamais Deus admitiu a perda de suas criaturas para Satanás. A guerra entre Deus e o diabo. Esta guerra começou no céu com Satanás buscando uma aliança com todos os anjos para derrubar Deus do trono. Apocalipse 12:4 deixa transparecer que o diabo, nessa busca da aliança com os anjos, conseguiu apenas a aliança de 1/3 deles, os quais são hoje os anjos maus. Diante da ameaça, Deus expulsou Satanás e seus anjos do acesso ao trono de Deus. Algumas informações bíblicas nos levam a deduzir que mesmo Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu, ainda têm acesso até o segundo céu, os quais, segundo Apocalipse 12, 7-9, serão derribados para a terra após o arrebatamento da igreja, mencionado em Apocalipse capítulo 12, 5, com a batalha de Satanás e seus anjos caídos contra o arcanjo Miguel e os anjos de Deus. Apocalipse 12, versículos 7-9. A guerra entre Deus e o diabo na história humana. No conceito de Deus, tudo aquilo que está nos propósitos de Deus é chamado de direita. O que está nos projetos de Satanás é denominado esquerda. Assim como em toda a história da humanidade, a direita está em desenvolvimento e a esquerda está em ação contraditória, com o seu fim traçado no julgamento das nações, logo após a segunda vinda de Cristo, quando no juízo das nações, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. A direita e a esquerda. A direita na terra foi estabelecida por Deus e selada por Cristo na cruz do Calvário. A esquerda foi estabelecida por Satanás através de Caim, que era do maligno, 1 João 3,12, o qual, matando Abel, seu irmão, que era da direita de Deus, deu início à rivalidade contra tudo que é de Deus. O que a esquerda política brasileira e mundial tem a ver com isso? Tudo. O termo política vem do grego politeia, que significa a atividade que busca a organização e a administração de uma sociedade. A história da humanidade, começada em Adão, vem revelando a esquerda sempre como a perdedora. Adão e Eva foram expulsos do Éden, Gênesis 3, 23 e 24. No dilúvio, Deus encontrou somente Noé e sua família do seu lado direito, Gênesis 6, 9, os quais foram salvos na arca, Gênesis 7, 7. Toda a multidão da esquerda pereceu nas águas do dilúvio, Gênesis 7, 21. Nas cidades de Sodoma e Gomorra, somente Ló e suas filhas foram salvos e toda a esquerda foi destruída com fogo e enxofre, um protótipo do inferno. Gênesis 19, versículo 24. Na Babilônia, os 3 jovens hebreus da direita de Deus tiveram as suas vidas preservadas dentro da fornalha ardente. Daniel 3, 24 e 25.
O profeta Daniel, da direita de Deus, foi salvo dos leões, enquanto os seus inimigos da esquerda foram destroçados pelos mesmos leões. Daniel 6, 21 a 24. 7 impérios da esquerda para destruir os judeus: Egito, Assírio, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano e o império do anticristo. Por isso, quando se refere à besta, especialmente em capítulo 17 de Apocalipse, se refere 7 cabeças, porque são 7 impérios. Desses 7 impérios, 6 não existem mais. O império do anticristo está começando e a sua queda já está prevista com a vinda de Cristo para as nações. Todos esses impérios foram da esquerda de Satanás para varrer o povo de Israel da terra. Porém, 6 deles não existem mais, e o povo de Israel, da direita de Deus, continua vivo e ativo. A profecia em sonho a Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, fala dos últimos 5 impérios que foram que forma a figura da estátua do sonho de Nabucodonosor. A cabeça da estátua era de ouro, a Babilônia, que significa a Babilônia. O peito e os braços de prata, os impérios Medo-Persa. O ventre e as coxas de cobre, o império grego e o império grego. As pernas de ferro, o império romano. Os pés de ferro e barro, uma mistura do Império Romano com outro império, formando o Império do Anticristo. É bom observarmos que os impérios egípcio e assírio fazem parte dos demais citados. Tudo era e é da esquerda de Satanás. A queda de todos eles na profecia de Daniel. Disse Nabucodonosor: estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e os esmiuçou, fazendo dela poeira que o vento levou. Daniel 2, versículos 23 e 35. Daniel 2, versículos 34 e 35. A pedra é a figura de Cristo na sua segunda vinda, arrematando tudo da esquerda com a destruição do império do anticristo, somando a destruição de todos os demais impérios da esquerda e estabelecendo o seu império milenar ou milênio de Cristo, conforme está escrito em Daniel capítulo 2, versículo 44. Disse Deus: toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, versículo 17. Os projetos da esquerda política brasileira caídos por terra. A ideologia de gênero, a aprovação do casamento gay, a lei do aborto, a facada mortal em Bolsonaro. Confessado pelo próprio Lula, 300 bilhões de reais ele tirou para tirar ele gastou dos cofres públicos para tirar a eleição do candidato eleito em 2022, para ele ocupar a vaga, dividindo milhões de reais com os ministros do STF, conforme temos ouvido nas redes sociais, que só o Alexandre de Moraes levou cerca de 50 milhões e outras grandes somas para os demais vilões do STF. E agora a narrativa do suposto golpe de Estado liderado por Bolsonaro, avisada pelo próprio Lula, lá atrás, dizendo que com essa narrativa mentirosa, Bolsonaro cairia como um pato. Mas quem está caindo é o próprio Lula, com toda a sua corja no STF e na Polícia Federal. Se até hoje Deus nunca falhou em suas promessas, vai falhar nesta? Pelo contrário, tudo cairá por terra
como nada da esquerda prevaleceu até hoje. Termino fazendo aqui um apelo a todos os esquerdistas que estão embarcados nessa canoa furada, para se posicionar na direita de Deus, porque caso contrário a esquerda os levará para o juízo de Jesus predito em Mateus 25:41. Olá, esquerdistas, lutar contra Deus é malhar em ferro frio.